Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 10 de maio de 2014. Estamos juntos há 643 dias lendo a Bíblia e hoje leremos no segundo livro dos Reis, do verso 8 do capítulo 15 até o verso 20 do capítulo 16, e no segundo livro das Crônicas, os capítulos 27 e 28. Estamos lendo estas porções meio quebradas aqui, porque vamos estudar especificamente os reis de Israel ao norte, de Judá ao sul, que comandaram essas duas nações na época do período assírio, século VIII, século VII a.C., quando a Assíria era a grande potência mundial e se expandia em suas intenções imperialistas e com a sua crueldade. Nós já vimos e já situamos para você Amós como tendo profetizado na época de Jeroboão ao norte e Uzias ao sul, como diz o capítulo 15, verso 1 do segundo livro de Reis. Provavelmente na sequência vem Jonas, que é mencionado no capítulo 14, verso 25, profetizando lá no Reino do Norte. Depois nós temos Oséias, que, embora não tenha um versículo aqui com o nome de todos os reis que são citados no verso de abertura da sua profecia, falou nos dias de Jeroboão ao norte e de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias ao sul. Na sequência, nós estudamos Miqueias, cujo texto nos diz que profetizou nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Nós estudamos os menores. Menores não em significado, não em importância, mas no tamanho mesmo do texto. Nós estudamos Amós, Jonas, Oséias e Miqueias. E agora estamos prestes a estudar Isaías. Mas não sem antes voltar para dar uma boa lembrada e agora ler em Reis e Crônicas o que acontecia com os reis daquele período. Quando você começa pelo livro dos reis, que está trabalhando com os dois reinos ao mesmo tempo, uma primeira coisa que fica bem clara para você é que o reino do norte trocou de rei muitas vezes e às vezes muito rápido. Você vê que Zacarias, o filho de Jeroboão, reinou apenas 6 meses. Ele era o quarto na linhagem de Jeú e se cumpriu sobre ele a sentença que Deus lhe deu lá em 2 Reis 10:30, sentença essa que é lembrada aqui em 2 Reis 15:12. Ele reina 6 meses, mas quem vem depois dele reina 1 mês, Salum. Depois temos Menahem reinando 10 anos, mas já começamos a ver a Assíria incomodando o reino de Israel, quando lemos no verso 20 que Menahem arrecadou dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria. Depois vem Pecaías, que reina só 2 anos. Depois vem Peca, que reina 20. Mas todos esses aí são vítimas, a maior parte deles, de conspirações. Peca morre de conspiração, Pecaías morre de conspiração, Salum morre de conspiração, Zacarias morre de conspiração, e com isso você começa a ver como as coisas estavam instáveis politicamente no Reino do Norte. Por outro lado, no Reino do Sul você teve Uzias, que reina 52 anos, e já vai para Jotão, no final do capítulo 15, que vai governar e é um bom rei. Embora, nessa época, como diz o verso 37 do capítulo 15, Deus comece a usar Rezim, Síria e Peca, lá no norte, em Israel, para atormentarem o reino de Judá, que também está escorregando, como você já viu na profecia de Miqueias. Na sequência vem o reinado de Acás no livro dos reis, e a gente lê algumas coisas bastante negativas sobre Acás, mas eu quero destacar principalmente aquilo que Crônicas vai falar sobre Acás. Crônicas no capítulo 27 fala de Jotão e de algumas das suas realizações, mas o fato é que Acás enfia o pé na jaca feio. Ele faz imagens fundidas aos Baalins, ele queima os seus próprios filhos em sacrifício aos ídolos e ele começa a sofrer muitas derrotas. E é nessa época que Israel e Judá começam também a aumentar sua animosidade a ponto de Israel guerrear contra Judá e levar muitos cativos e envergonhá-los, e você lê mais uma passagem muito triste aqui na história dos dois reinos, mas o que você viu lá com relação ao reino do norte no livro dos reis, você vê aqui com relação ao reino do sul no livro das crônicas. Acás vai pedir socorro aos assírios, vai pagar tributo aos assírios, vai saquear o templo para pegar tesouro, para comprar favor de rei estrangeiro, quando na verdade o que ele devia realmente fazer era confiar em Deus e Deus o livraria. Nada do que estava acontecendo por mão dos assírios era fruto do acaso, mas era sim a disciplina de Deus sobre o seu povo que se afastava dos caminhos da aliança. Se o povo voltasse aos caminhos da aliança, não seriam necessárias nenhuma dessas providências aqui. No entanto, não é assim que Acás vai agir.
Ele busca o favor dos deuses do inimigo, sacrifica aos deuses do inimigo e fecha as portas da casa do Senhor. É o que nós vemos aqui no verso 24 do capítulo 28 de 2 Crônicas. E aí então você vai ter um período de muito declínio espiritual no reino de Judá também. E é nesse pano de fundo agora que nós vamos nos concentrar enquanto estudarmos Isaías. E eu peço a você então que tenha isso em mente, nós vamos nos lembrar disso aos poucos, e tenha isso em mente enquanto a gente estudar o grande texto do profeta Isaías. 66 capítulos que nós começaremos nesta segunda-feira, se Deus nos permitir. Essas são as informações bíblicas e históricas que queremos resgatar com você, de tal forma que sejamos capazes de entender a profecia de Isaías. É isso que eu espero que ajude você a ter um contexto mais embasado, para que quando ler as linhas de Isaías, que não são difíceis, mas também não são muito autoevidentes, você possa extrair mais da palavra de Deus. Tenha você um bom estudo, um bom fim de semana. A gente se encontra amanhã na igreja, se Deus quiser, e aqui na Maratona na próxima segunda-feira. Deus te abençoe e até lá.